No vídeo de hoje eu vou falar sobre a suspensão de reajuste nos planos de saúde, publicada em agosto de 2020 pela ANS, Agência Nacional de Saúde. E corretor de seguros. Se você é novo no canal, gostaria de dizer que este canal ajuda as pessoas a tirar suas dúvidas e dá dicas e informações atualizadas sobre planos de saúde e seguros, onde toda semana tem um vídeo novo. Você pode deixar perguntas nos comentários e compartilhar com seus familiares e amigos. Por isso, gostaria de convidar você para inscrever no canal e ativar a notificação para quando tiver um vídeo novo, você será avisado. Fique comigo nesse vídeo que eu vou responder algumas perguntas e talvez uma delas seja sua dúvida também. Como todos sabem, a ANS suspendeu o reajuste dos planos de saúde em agosto de 2020 e muita gente ficou com dúvida. Foi então que resolvi fazer esse vídeo para poder explicar melhor sobre a suspensão dos reajustes. Como isso afeta mais de 40 milhões de brasileiros, é importante você compartilhar esse vídeo para seus amigos também. Vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os tipos de plano de saúde atingidos pela medida de suspensão da aplicação dos reajustes de plano de saúde no período de setembro a dezembro de 2020? A medida da suspensão de aplicação dos reajustes no período de setembro a dezembro de 2020 é válida para os planos médicos hospitalares contratados a partir de 1 de 1 de 1999 ou adaptado à Lei 9.656 de 98. Pergunta número 2. Quais são os tipos de planos de saúde não atingidos pela medida de suspensão da aplicação dos reajustes de plano de saúde no período de setembro a dezembro de 2020? A medida de suspensão de aplicação dos reajustes não é válida para os planos contratados antes de 31 de 12 de 98, que são os planos não regulamentados ou não adaptados, exceto os planos individuais, familiares, que tiveram termo de compromisso celebrado, cujo reajuste depende de expressa autorização da ANS, além daqueles cujos contratos prevejam o reajuste autorizado pela ANS. A medida não contempla os planos exclusivamente odontológicos. A medida não se aplica aos contratos coletivos empresariais com 30 ou mais vidas, que já tenham negociado e aplicado seu reajuste até 31 de 8 de 2020. Pergunta número 3. Quais são os tipos de reajustes que serão suspensos no período de setembro a dezembro de 2020? A suspensão se dará para os reajustes por variação de custo anual referente a 2020 e para os reajustes por mudança de faixa etária ocorridas em 2020. Em plano de saúde de assistência médica hospitalar. Pergunta número 4. Na pergunta número 4, vou tirar dúvida de reajuste dos tipos de planos individual ou familiar, coletivo por adesão e coletivo empresarial. Como se dará a suspensão dos reajustes por variação de custo anual para os tipos de contratação individual familiar? Para os planos individuais ou familiares, o período de aplicação do reajuste 2020 é de maio de 2020 a abril de 2021. Como a ANS ainda não divulgou o percentual máximo para esse período, não haverá qualquer cobrança em 2020. Os contratos reajustados entre janeiro e abril de 2020 referem-se ao ciclo de reajuste de 2019 e, portanto, não são alcançados por essa medida para os planos coletivos por adesão. Com até 29 vidas, agrupamento de contratos, o período de aplicação do reajuste 2020 e de maio de 2020 a abril de 2021, a operadora deve aplicar um único percentual para todos os contratos que tenham até 29 vidas, para os contratos que já tiveram sido reajustados entre maio e agosto de 2020. A parcela referente ao percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos que ainda não tiveram sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. Os contratos reajustados entre janeiro e abril de 2020
refere-se ao ciclo de reajuste de 2019 e, portanto, não serão alcançados por essa medida. Agora, para os planos coletivos por adesão, com 30 vidas ou mais, não existe data base para aplicação de reajuste anual, e o percentual é negociado entre a pessoa jurídica ou contratante e a operadora administradora. Para os contratos que já tiveram sido reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste não pode ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos que ainda não tiveram sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. Agora eu vou falar para planos de coletivo empresariais. Com até 29 vidas, que são planos de agrupamentos de contratos, o período de aplicação do reajuste 2020 é de maio de 2020 a abril de 2021. E a operadora deve aplicar um único percentual para todos os contratos que tenham até 29 vidas. Para os contratos que já foram reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao percentual de reajuste não pode ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste de 2020. Os contratos que ainda não tiveram sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. Com 30 vidas ou mais, não existe data base para aplicação de reajuste anual e o percentual é negociado entre a pessoa jurídica do contratante e a operadora, a administradora. Nos casos em que os percentuais já tiveram sido negociados até 31 de agosto de 2020, as mensalidades serão mantidas de forma acordada entre as partes e não haverá suspensão de cobrança de mensalidade, reajustados nos meses de setembro a dezembro de 2020. Para os casos em que os percentuais não tiveram sido definidos, o percentual de reajuste não poderá ser aplicado nos meses de setembro a dezembro de 2020. É importante ressaltar que no caso de planos com 30 ou mais vidas, a pessoa jurídica contratante poderá optar por não ter o reajuste suspenso, se for do seu interesse, desde que a operadora faça uma consulta formal junto ao contratante. Caso contrário, o reajuste não poderá ser aplicado nos meses de setembro a dezembro de 2020. Pergunta número 5. Como se dará a suspensão dos reajustes por variação de faixa etária para os tipos de contratação individual ou familiar, coletiva, por adesão e coletiva empresarial nos meses de setembro a dezembro de 2020. Para os planos individuais, familiares, planos coletivos por adesão ou planos coletivos empresariais, independentemente de ter o número de vidas, não haverá cobrança de reajuste por faixa etária para os consumidores que mudarem de faixa etária no período de setembro a dezembro de 2020. Agora, para os contratos que já foram reajustados por mudança de faixa etária entre janeiro e agosto de 2020, a parcela referente ao percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste da faixa etária ocorrido em 2020. Pergunta número 6. O que acontecerá com as mensalidades de setembro a dezembro deste ano para o beneficiário que recebeu o reajuste por faixa etária em 2020? Nos casos de reajuste por faixa etária, os consumidores que tiveram seus contratos reajustados em 2020 voltarão a pagar as mensalidades com os valores anteriores e esse reajuste nos próximos 4 meses, ou seja, a parcela relativa de reajuste por faixa etária aplicado em janeiro e de agosto de 2020 não poderá ser cobrado nos meses de setembro a dezembro de 2020. A medida alcança todos os beneficiários com mudança de faixa etária entre janeiro e dezembro de 2020. Pergunta número 7. Quando ocorre reajuste por mudança de faixa etária? O reajuste por mudança de faixa etária ocorre de acordo com a variação de idade do beneficiário e somente pode ser aplicado nas faixas autorizadas em contrato. As faixas etárias para correção variam conforme a data da contratação do plano e os percentuais de variação precisa estar expresso no contrato. Pergunta número 8. O que acontecerá com os contratos que receberem reajuste financeiro
negativo em 2020. Esta medida não alcança os reajustes financeiros de 2020, que apresentem percentual negativo. Pergunta número 9. Os valores cobrados a título de reajuste por variação de custo anual ou mudança de faixa etária deverão ser devolvidos pelas operadoras? A medida trata de suspensão e não haverá devolução de valores já cobrados a título de reajuste por variação de custo anual ou por mudança de faixa etária. Pergunta número 10. A suspensão da aplicação de reajuste valerá apenas no período de setembro a dezembro ou poderá ser aplicado para além dos 120 dias? A medida por hora aprovada prevê a suspensão da aplicação do reajuste anual e por faixa etária apenas nos meses de setembro a dezembro de 2020. Pergunta número 11. A data base de reajuste financeiro dos contratos será alterada? Essa medida não impacta a data base para fim de aplicação do reajuste por variação de custo anual nos contratos. Pergunta número 12. Caso a operadora já tenha emitido os boletos, faturas ou vencimentos de setembro a dezembro, ou as mensalidades de setembro a dezembro já tenham sido pagas, como deverá ocorrer a suspensão dos reajustes? No caso de boletos ou faturas já emitidos gerados ou em caso das mensalidades já tenham sido pagas, os valores relativos aos reajustes deverão ser deduzidos das mensalidades com vencimento dos meses seguintes. A operadora deve manter o beneficiário informado por meio de seus canais de comunicação. Pergunta número 13. A medida de suspensão atinge os reajustes aplicados nos valores de coparticipação e franquia? Não. A medida de suspensão e reajuste se refere aos reajustes por variação de custo anual e por mudanças de faixa etárias, aplicados na mensalidade nos planos de saúde. Aqueles reajustes aplicados nos valores de coparticipação e franquia não estão suspensos, esses ainda continuam. Pergunta número 14. A suspensão ser aplicada aos planos ou autogestões quando a contribuição do beneficiário for calculada sobre a remuneração, eventual aumento decorre exclusivamente do aumento da remuneração? Não. O aumento decorrente exclusivamente de aumento da remuneração não é considerado reajuste. Pergunta número 15. Poderá a operadora de plano de saúde que não tenha aplicado os reajustes devidos nos meses de maio, junho e julho de 2020, por liberdade de aplicar a cobrança retroativa nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020? Não. No período de setembro a dezembro de 2020, estão suspensas as cobranças de reajuste. A composição dos efeitos da suspensão dos reajustes de 2020 será realizada ao longo de 2021, conforme mecanismo no item 10. Pergunta número 16. Dada a impossibilidade de aplicar o valor reajustado para a massa atual de beneficiário, tal valor poderá ser aplicado para os novos beneficiários que ingressaram durante o período de pandemia? Sim, o valor aplicado para novos beneficiários se configura preço da entrada no plano e não reajuste. Pergunta número 17. As negociações para definição de percentuais de reajuste dos planos coletivos com 30 vidas ou mais beneficiários devem ser mantidas nos meses de setembro a dezembro, mesmo que os planos não possam ser reajustados nesse período? Sim. É importante que as negociações para definição do percentual de reajuste entre as pessoas jurídicas contratantes e as operadoras sejam mantidas, normalmente durante os períodos de aniversário dos contratos para cobrança a partir de janeiro de 2021. Ressalta-se, novamente, que a parcela referente a percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade deverá permanecer com o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020, acordado. Uma coisa importante também é essa última pergunta. Pergunta número 18. Haverá reposição dos valores suspensos? Sim. A partir de janeiro de 2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os percentuais de reajuste anual e de mudança de faixa etária para todos os contratos que já tiveram
a suspensão dos reajustes. A recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes em 2020 será realizada ao longo de 2021. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora que você já sabe sobre a suspensão dos reajustes dos planos de saúde pela ANS, e se você quer saber mais informações de planos de saúde e seguros, é importante você assinar este canal, porque você vai ficar informado, tirar suas dúvidas e se atualizar, e compartilhar com os amigos e familiares os vídeos postados. E como você pode fazer isso? Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, é só clicar nele e no sininho ao lado para receber notificação do YouTube, porque toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. Um abraço e até o próximo vídeo.